E o chamado cavalo da aurora? Sabemos agora que não era um cavalo, era um texuga da rocha, o tipo de coelho que os cientistas chamariam de um irax. O nome oficial daquele cavalo da aurora é iracoidio, é o ancestral, não dos cavalos, mas dos texugas e coelhos da pradaria que ainda vivem na Terra até hoje. E onde estão as formas intermediárias que mostram como o número de unhas fendidas foi gradualmente reduzido? Novamente, todas as formas chamadas de transição se encontram enterradas nas mesmas formações geológicas, o que indica que viviam ao mesmo tempo e não podiam ter sido os ancestrais um do outro. Pelo contrário, parece muito mais com o que poderíamos ver em volta de um bebedouro na África. Animais de muitos tamanhos e formatos, animais com poucas unhas, com muitas unhas, todos vivendo ao mesmo tempo. Assim, concluímos que as formas intermediárias que a teoria da evolução e a coluna geológica exigem não existem mesmo. Até o Archaeopteryx provou ter sido uma ave perfeita com penas fortes para voar. Grand Canyon do Arizona, uma das vistas mais impressionantes do mundo. Quente, seco e árido, estende-se por centenas de quilômetros. Como camadas de bolo, os diversos estratos se sobrepõem. A maioria, rochas sedimentares, é depositada pela água, firmando-se quando as águas recuam e quando então uma camada é coberta de nova camada, trazida por sucessivas enchentes de água. O geólogo Dr. Arthur Chadwick, da Universidade de Loma Linda, da Califórnia, já passou muitos anos no Grand Canyon. Ele examina minuciosamente as propriedades específicas de cada camada e, de tempos em tempos, publica seus achados nas revistas científicas de geologia. Com seu assistente, ele mede o terreno e as características das diferentes camadas contam sua própria história. O que é singular no Grand Canyon é que as camadas estão expostas bem à vista. As camadas em si não são singulares, elas se encontram em muitos lugares diferentes do mundo, mas aqui podemos vê-las num corte vertical de mais de 1.600 metros de profundidade. São as camadas que compõem a superfície terrestre e que são expostas apenas superficialmente em outra parte. Nosso estudo nos levou a uma área do oeste dos Estados Unidos, o Ribeiro Monadnock, onde há um penhasco que fica a 240 metros acima das terras em volta. Isso parece sugerir que pelo menos de 240 a 270 metros de água cobriam tudo quando essas camadas se depositaram. Como as camadas precisaram de muita energia para se depositarem, tira-se a conclusão de que os processos também devem ter sido processos energéticos. Isso contraria o pensamento tradicional de como as camadas se acham aqui. O fato é que essas camadas devem ter chegado aqui com muita rapidez. Não que a coluna inteira tenha se acumulado em pouco tempo necessariamente, mas bate com a ideia de uma camada inteira ter chegado aqui quase que instantaneamente por um processo conhecido como correntes de turbidade ou densidade. As correntes de densidade foram reconhecidas nos últimos 30 ou 40 anos como processos importantes da sedimentação. O que os distingue é que ocorrem muito depressa. O sedimento é depositado em áreas que têm centenas de milhares de quilômetros quadrados. Em velocidade de 80 a 100 km por hora, o sedimento vai se deitando pela superfície. Portanto, pode-se acumular grandes quantidades de sedimento em uma dada área dentro de bem pouco tempo. E isso mudou toda a nossa ideia sobre os processos que deitaram essas camadas do Grand Canyon. Os estudos geológicos não só mostraram que a maioria das camadas do Grand Canyon foram formadas rapidamente sob condições de enchentes enormes, como também indicam que o Canyon erodiu para sua atual forma básica
muito depressa. Não foi a erosão lenta do rio Colorado que cortou a maior parte do cânion, um processo que teria levado milhões de anos. O cânion parece ter tido uma origem muito mais catastrófica. Muitos criacionistas acreditam que a maioria desta série de formações estonteantes teve origem nos tremendos movimentos de elevação de terreno e nos efeitos subsequentes ao grande dilúvio que atingiu todo o mundo nos dias de Noé. A erosão desses penhascos à beira-mar em San Diego, Califórnia,